Pessoal, hoje o balde tá cheio. Nós vamos reagir o Felca falando da Virgínia Fonseca na CPI das bets. Simplesmente o Felca surtou. O vídeo tá sensacional, então vamos embora. Pessoal, a Virgínia, ela foi indiciada na CPI das bets, onde ela teve que depor, né? É a CPI que regulamenta as bets e tudo mais. E aparentemente, eu não sei, eu vou saber junto com vocês o que aconteceu, mas ela depôs lá sobre a situação. Vamos ver o que ela falou, né? Porque muitas bets, cara, não eram regularizadas, né? E o que significa que se tivesse um golpe ali no meio, se fosse scam, se não pagasse, se o site quebrasse e arrancasse o dinheiro de todo mundo, a pessoa ia pegar o dinheiro, a pessoa que divulgou ia pegar o dinheiro, botar no bolso e não ia se comprometer até agora, porque a justiça foi mais astuta, né? E indiciou ela a depor sobre o assunto. Vamos ver. A UOL posta assim: em CPI das bets, Virgínia Fonseca finge ter 12 anos. E senadores também. Caramba, vamos entender o que aconteceu, né? Virgínia se despede. Eu também achei que ela foi muito menininha ali, colocou um moletomzão, nada sensualizando, botou um óculosinho de nerd, menina, né, boa, estudiosa, e foi. Eu acho que foi bem pensado também, a Virgínia foi bem esperta nesse look dela, hein? Pede e senadores rebatem, não acabou. Virgínia chegou à CPI das bets nesta terça-feira com uma missão: convencer os senadores da comissão de que tinha apenas 12 anos. Conseguiu. Ela tem 26. Com 53 milhões de seguidores só no Instagram, o volume 8 vezes maior de fortuna estimada em reais. Ela tem estimado em reais o valor de quase 500 milhões de reais, né? A maior influencer do Brasil virou alvo e atração por supostamente ganhar dinheiro com a desgraça alheia. Ela é suspeita de assinar um contrato que previa uma taxa extra de remuneração sobre perda de apostadores. Taxa extra de... Ah, tá. Assunto sério, portanto, pede de dados. Tá, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Esse vídeo que vocês vão ter aqui sobre esse assunto é de uma pessoa que já recebeu propostas, já leu contratos e não tem rabo preso com porra de casa de aposta nenhuma, porque eu nunca fechei, né? Tem muita gente que, youtuber, muita gente que é influenciador, que vai falar sobre o assunto, mas fala com o rabo preso pra caramba, porque não quer se comprometer ali com o tigrinho que o cara fecha, porque também tá o bolso dele no meio. Aqui vamos falar a verdade como funciona. Essa suspeita de assinar um contrato por uma taxa de remuneração sobre perdas de apostadores. Pessoal, deixa eu falar uma coisa. Todos os contratos de aposta, todos têm essa taxa inclusa. As pessoas que falam... Pessoal, isso é muito sério, hein? Isso é chato. Assim, é uma afirmação dele. Ele que tá falando isso, que todos os contratos de bet para influenciadores têm uma cláusula de perca. Então, se ali as pessoas jogarem e perderem, parte desse valor volta para o influenciador. É uma cláusula muito séria mesmo, que ele está trazendo aqui. Eu não sabia disso, nem imaginava, mas é algo muito pesado isso, né? Talvez no contrato da Virgínia não tenha isso, ela não sabia também, enfim, né? Vamos lá ver. Como assim? Eu não sabia. Ai, eu não li, eu não fiz, eu não falei, eu não tinha visto, foi a agência que me deu. Mentira. Mentira. No contrato tá bem claro e é justamente o conceito do cupom. Quando você vai no Tigrinho, você bota o seu cupom, é justamente qual que é a função do cupom? Para a plataforma, para casa de aposta traquear da onde que entrou aquele dinheiro, para distribuir para você 50% dos ganhos das perdas. A pessoa ganha o dinheiro, ela não te paga nada. A pessoa perde, ela te paga 50% do que ela perdeu pro influenciador. Ou seja, você tá literalmente ganhando dinheiro de sangue. Você tá literalmente ganhando dinheiro de perda. E não é perda de gente rica, não. É perda de gente ferrada que entra na aposta achando que vai ganhar dinheiro e melhorar de vida, tá? A sua mão fica cheia de sangue. Tão sério que ela chegou à sessão com um habeas corpus debaixo do moletom preto, concedido pelo ministro Gilmar Mendes do STF. A medida dava a ela o direito de ficar silêncio e não se incriminar. Campeão de A Fazenda, Rico Mequildes, outro garoto propaganda sob suspeita, obteve liminar análoga antes de seu depoimento. Diante dos senadores, a estratégia era clara: fingir que não tinha ideia do que estava fazendo ali, nem da gravidade das acusações. É sempre sinceramente, é sempre um cinismo, né? Quer ver? Eu já sei o que ela vai falar. Mas eu só fui paga pra anunciar. Isso aí, vamos fazer um bingo. Mas eu só fui paga pra anunciar. Mas eu não sabia que tinha essa perda. Mas foi a agência. Vai botar culpa nos outros. Sempre que a pessoa erra, ela bota culpa nos outros também. É clássico. Não, mas foi a agência que falou pra eu fazer. Eu nem li. Isso é mentira. Esse negócio de CPI, eu acho importante investigar. Mas olha só, o governo brasileiro ele tem que estar de olho se
essas empresas podem estar funcionando no Brasil. Porque se elas podem estar funcionando, aí é complicado, né? Sempre vai ter pessoas, influenciadores, empresas até, divulgando essas bets. Então acho que o Congresso Nacional, senadores, deputados, tem que criar um projeto de lei para tipo assim, olha, regulamenta tudo e só pode ser regulamentado. Se algum influenciador ou qualquer outra pessoa fazer propagandas de empresas bets que não está regulamentada, vai ter uma sanção muito mais clara, né? Então assim, se é errado, a gente tem que proibir logo. Proibir logo essas empresas. Eu vi que também aconteceu isso no futebol. Algumas empresas pararam de patrocinar alguns clubes, aí eles foram lá e regularizaram e ficou legal novamente. Mas acho que tem que ver isso aí, tá? A gente tem que ver essas, principalmente, como o Pelco falou aqui, algumas que não estão regularizadas e some com o dinheiro das pessoas, é complicado isso. Mentira, cara. Eu já trabalhei com eu trabalho com uma agência que fechou, que já teve contato com esse mundo e já fechou com as agências. A agência, querendo ou não, é uma empresa, é frio, né? Eu não trabalho com aposta, eu falo para as agências, ó, nem me manda aposta. Mas essas agências, ela mandam para outros influenciadores. E teve influenciadores que trabalhavam na minha agência que eu vi falando assim, cara, a agência ficou me forçando a fazer e nem me falou do que se tratava. Isso é a mais pura mentira. Eu trabalhei justamente com a agência que ele falou e a agência, ela foi dona e falou assim, ó, Fel, que isso aqui é uma casa de aposta, vai te dar muito dinheiro, o contrato é esse, deu o contrato pra eu ler, eu li o contrato, falei, não, cara, entendeu? A pessoa tem, ninguém é bobinho, cara, ninguém é bobinho. As pessoas não são bobas, as pessoas são gananciosas, as pessoas são ambiciosas, muitas vezes perversas e se corrompem pelo dinheiro. Não existe bobinho, não existe inocência, existe perversão. O que existe é perversão. Diante do senador, estratégia... Tá, isso aqui. Para isso, foi vestido como uma garota que acaba de acordar e foi emburrada a fazer a prova na escola. De óculos, moletom, cabelo solto e um copo Stanley rosa. Não se sabe se lotado de todinho, água ou vento. Os senadores, por sua vez, tinham ou deveriam ter outra missão. Mostrar que a de Pacóvia, a depoente, não tinha nada. Bem, meia hora depois, dava até para dizer que ela ganhou a briga, mas a briga não aconteceu. Diante dos parlamentares, ela foi tão tietada que não faltou sequer ser interrompida para fazer uma selfie com um fã. Para quem achava que já tinha visto de tudo em uma CPI, o checklist andou um pouco. Eu também não achei muito legal nisso, não. Você tá numa CPI, que deve ser algo sério, e lá senadores pediu para tirar foto com ela, em meio ao processo ali de questionamento para ela. Eu acho que, tudo bem, ser fã dela é normal. Minha esposa mesmo é fã da Virgínia. Eu acho super legal, eu gosto da Virgínia, gosto do Felca, mas se eu fosse senador ali, lá nos bastidores, acabou, no corredor, Virgínia, vem cá, posso tirar uma foto com você? Você faz um vídeo pra minha esposa aqui? Ela gosta muito de você? Eu acho super legal isso, realmente é uma pessoa importante, muitas pessoas acompanham o trabalho dela, show, legal mesmo. Até Zé Felipe tá lá também, se fosse eu tirar uma foto com o Zé Felipe, eu gosto do Zé Felipe, pô, legal também. Mas no meio ali, o processo da CPI, se parar pra tirar uma foto, não sei, eu achei isso bem chato, deu? E aí depois, um outro influenciador que veio depois dela falou que não teve o mesmo tratamento. Então isso cria-se um precedente muito ruim, né? Eu acho legal. De olho nos seguidores da influencer, a maioria dos parlamentares não estava preocupada em esclarecer nenhuma suspeita durante a sessão. Queriam piscar para futuros eleitores e tratarem a jovem menina rica como uma adolescente que ainda não sabe que precisa escovar os dentes antes de dormir. Tá, deixa eu ler que tá acabando. Foi o que fez o senador Cleitinho, de PLMG, ao condenar o pecado e não a pecadora. E depois pediram um vídeo no meio da sessão para enviar um beijo da depoente famosa para a esposa. Isso aqui o que eu falei. Completa falta de profissionalismo. Isso aqui é uma CPI. É uma CPI. Pior fez Jorge Cajuru, PSB, né? Que pediu a palavra para fazer um testemunho em defesa da Virgínia. Um talento, um fenômeno do sogro dela, o cantor Leonardo, da dura vida de senador das próprias bets que deveria investigar. Eu acho que a justiça não está muito preocupada em investigar a Bet porque deve estar ganhando dinheiro junto, né? A justiça não tem muita preocupação em regulamentar a Bet, não é porque deve estar entrando dinheiro junto, né? Senador por Goiás, o sistema está todo comprado, viu, pessoal? Senador por Goiás, Cajuru pode até rasgar dinheiro, como o próprio afirmou, mas não é louco a ponto de arrumar encrenca com duas das maiores instituições do Estado que lhe garantiu 8 anos de mandato. 3. Se cortar o marido da influencer, o cantor Zé Felipe, presidente da sessão, igualmente etados pelos presentes. Pois é, muito rabo preso, né? Muito rabo preso e pouca justiça. Não podemos questionar uma pessoa da integridade da Virgínia. Não é dono de bet. Se for, abandono meu mandato e faço voto de pobreza, diz o Cajuru. Pelo testemunho, ele ganhou um convite para morar na casa dela e um merchan em forma de agradecimento nos stories. Caramba, cara.
Ela fez um agradecimento no Stories de um mano que tava pra fazer a CPI, cara. Que circo, né? E o merchan foi esse dividido com Cleitinho, porque a garota propaganda de ter saído apaixonada e a quem qualificou como alguém com dom de trazer a paz e o que precisou ser estudado pela NASA. Quem esperava circo acabou dançando em palanque. Anos do depoimento, Virginia postou normalmente a rotina como se nada estivesse acontecendo, saiu de lá dizendo-se grata aos novos amigos da CPI e aproveitou o buzz para anunciar uma mega promoção de sua grife, não de jogos ao menos, né? Acostumada a consertar o relógio com luvas de boxe, até os parlamentares mais experientes tiveram dificuldade de saber se a influência diante deles não sabia mesmo o significado da palavra mitigar, como ela deu a entender a certa altura, ou se incorporou o personagem a tal ponto que entregou em branco a prova de língua portuguesa. A única ali que parecia não cair na graça era a relatora de comissão Soraya Tronick, Podemos MS, né, que em certo momento lançou o método socrático para questionar: ora, se a fortuna da influencer não vende as apostas, por que então fazer propaganda de apostas? Virginia acusou a sinapse e disse que iria pensar no caso se chegasse em casa. A lição de casa não é ela que precisa entregar. Bom, vamos ver, né? A matéria foi mais voltada a criticar A matéria tá criticando todo mundo aí. Criticando a Virginia, criticando os senadores, a investigação. Tudo ficou ali comprometido porque eles ficaram extremamente apaixonados pela Virginia quando chegou lá e não conseguiram fazer o trabalho bem feito, né? Então, assim, foi complicado. E aí abre um precedente, como eu falei mais cedo, porque um outro investigado, que é um influenciador também, estava lá na CPI, ele inocentemente falou assim: olha, eu não estou tendo o mesmo tratamento que a Virginia. Então isso cria um precedente para algo tão sério como a CPI. Então é sério isso que o Felca falou. Eu achei interessante. Eu também gosto da Virginia, gosto muito até do trabalho dela, do Zé Felipe. E se eu for senador, eu também gostaria de tirar uma foto com ela, mas eu pararia ali a CPI, quando fosse embora ali no corredor: Virginia, tira uma foto comigo, eu gosto muito de você. Eu faria isso mesmo, porque realmente eu gosto dela. Minha esposa também gosta, tiraria um vídeo, uma foto, pô, seria sensacional. E eu tenho certeza que ela prontamente deixaria tirar uma foto ali. Então, uma coisa não deve, sabe, comparar com a outra. Então essa parte fica um pouco meio chata mesmo. Os senadores ali do que a Virginia em si, né? Mas, de certa forma, né, vamos tentar ser justo aqui, a matéria foi um pouco parcial, né? Vamos ler outras matérias aí pra ver, porque para entender o que acontece aqui no certo aqui, no certo, né? Na próprio site da UOL passou o anúncio da Bet, cara. Gente, essas bets tá em tudo. Ó, tá no futebol. Você vê aí os grandes clubes brasileiros, todos, a maioria deles são patrocinados por bet. E é muito dinheiro nas camisas, as placas publicitárias, nome rights, agora tô querendo fechar também. As bets estão aí nos influenciadores, quase todos, a maioria, né? Não todos aceitaram, mas muitos. Aqui sites de publicidades, claro que muitos sites desses que é linkado ao Google AdSense, então eles não conseguem também perceber bem o que vai vir. Mas tá tudo, velho. Esses bets. Meu questionamento é assim: tem que estar regularizado. Tá regularizado? Tá legal? Beleza. E cada um faz o que quer fazer, tranquilo. Mas as coisas que não tá regularizada, regulamentada, aí é complicado mesmo, né? Bem chato. Mas tá aqui a Bet. Vem que tem diversão. Acesse Bet. Então assim, cara, o sistema tá comprado, não tem muito o que fazer não, entendeu? Mas tá tudo fodido. Olha essa ironia. No próprio site da UOL, falando de CPI das Bet, tá anunciando Bet aqui, cara. Entendeu? O sistema tá comprado, rapaziada. Entendeu? Não tem muito o que fazer não, cara. Ó, o leão cantando e os caralho, ó. Isso é fake não, cara. Isso aqui é uma doideira mesmo que tá acontecendo em tempo real aqui, cara. A tendência, cara, é essa parada acabar algum dia, né? Porque a verdade costuma se prevalecer e essa galera ter algum tipo de retroação, né? Mas de fato, cara, nesse momento é meio que uma máfia. A máfia, ela age dessa forma, né? Como que configura uma máfia? Quando não existe mais a justiça perante a máfia, porque a justiça está comprada pela máfia. Então o cara que é mafioso, ele pode fazer o que ele quiser, porque ele comprou as pessoas que eram para fazer a justiça. Então não tem muito o que você fazer, entendeu? Além de ser refém do rolê, né? Tem um movimento chamado Brasil Sem Azar, que tá lá no Instagram, tem outras redes sociais, que é um movimento que faz esse trabalho de contenção, de esclarecimento. Se a senhora um dia achar tocar o seu coração... Ó a roupinha dela, o copinho Stanley rosa, um moletomzinho, né? A importância de salvar vidas, fica uma sugestão. Não, pode ter certeza que eu topei vir aqui hoje justamente para poder esclarecer muitas coisas e também receber informações. Foi incrível, por isso eu estava sempre aberta a vir. Foi maravilhoso, quero agradecer todos os senadores, quero agradecer todo mundo que acompanhou.
Foi. Mas ainda não acabou, não. Não acabou, não? É que eu pensei que tinha acabado, ele falou que era a última. Ele. O senador Portinho... Tem mais? Não, Aí, ó, é tá uma tudo lá. alegria mesmo, né? Tá uma alegria, todo mundo se divertindo. Pô, até eu queria ser indiciado, cara. É tão gostoso aí, ó, tá com a aguinha. Pô, mas uma coisa é verdade, a Virgínia é muito simpática, né? Ela é muito simpática, as pessoas gostam dela mesmo, ela é de boa. Então ela meio que quebrou o gelo também ali. Então também tem esse ponto positivo dela. Ela deixou um ambiente descontraído, ela é muito simpática, muito carismática, né? Ela tem a simpatia de muitas pessoas, então isso também facilita, as pessoas já gostam dela, então vai conversar com ela, então ela quebra isso também. Claro que não deveria ser assim, mas ela tem esse poder gigante de carisma com as pessoas, né? Comidinha, Acabou cara. ele, mas aí a não, relatora vou quer finalizar. fazer aqui. Só o Só pra senador finalizar. Portinho, o senador Parece Portinho gostoso, mandou cara. uma mensagem agora para a senhora. Disse o seguinte: é verdade o que o Cajuru falou. O Pelé fez uma única propaganda para a Antártica e se arrependeu. Espero que a Virgínia seja uma Pelé em relação ao jogo de azar. Amém. Muita paz, Deus abençoe. Amém. Deus Amém, Obrigado, amém, né? senador. Humorado, é bem Pra humorado, Pra né? terminar. Por favor. Senhor Eu não presidente. sei muito o que tem a ver o Pelé com as calças, né? Eu não sei o que tem a ver o Pelé, mas assim, é bem humorado e tudo mais, né, cara? O fato, cara, é que quando a gente olha pro nome Betis, quando a gente olha pro nome jogo de azar, aposta, cassino, Virgínia, influenciador, quando a gente usa essas palavras, a gente tá desviando do foco, cara. A gente tem que olhar pra essas palavras: pobre, o pobre que tá ferrado e acredita numa esperança. A gente tem que olhar pra vítima, pra pessoa que foi vítima dessa parada. Porque, cara, uma vez você recebe um anúncio de bet, você pode até ignorar, acha que é golpe. Quando o sistema todo tá falando que bet é legal, você vê a pessoa como a Virgínia, que é uma pessoa que você acompanha, sua mãe acompanha, seu filho acompanha, falando de bet, você vai acreditar. Acreditou. Isso que o Felca fala é muito sério, porque fica tornando algo tão normal, ela é uma autoridade, querendo não se torna uma autoridade, é uma influenciadora. O influenciador tem a capacidade de influenciar as pessoas, e que vê isso se tornando algo tão legal. Eu vi esses dias uma matéria que tinha pessoas usando dinheiro de benefícios, como Bolsa Famílias, para jogar no bet. Ou seja, um benefício para poder cuidar das suas despesas, alimentação, remédio às vezes, né? Nem sei se o dinheiro dá para fazer tudo isso. Mas utilizando para bet. Então, assim, isso ficou um assunto muito sério. Eu compreendo o Felca aqui, ele tem total razão em fazer isso. As coisas têm que ser tratadas de forma mais sérias. Também não sou muito a favor de governo impedir a gente fazer tudo, não. Se as pessoas querem jogar, deixa jogar. Tem que querer governo também parar de querer educar as pessoas, né? Ah, não, que essa pessoa não pode fazer isso. Ela pode fazer o que ela quiser. Mas tem que ter, no mínimo, uma conscientização. A verdade tem que ser clara, né? Isso aqui é errado, esse aqui é certo, o que é certo pode fazer, o que é errado pode fazer também. Pessoal, então isso aqui é a reação do nosso querido amigo Felca. Adoro o Felca também, sou fãzaço do Felca, da Virgínia Fonseca. Eu quero ver a sua opinião. Comenta aqui embaixo o que você tá achando dessa CPI, da Virgínia Fonseca, como ela foi vestida para lá, se ela tá insinuando, ela trouxe informações verdadeiras. Comenta aqui embaixo. Vou deixar também o link desse vídeo completo, tem mais informações do vídeo, tá? Para você assistir também completo o vídeo aqui do Felquinha, certo? E também comenta aqui todas as informações que você tá achando dessa CPI, da Virgínia, beleza? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa aquele like legal. Valeu, meus amigos, até a próxima e fui!